Oi, oi, gente! Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como tá sendo feita a instalação do tijolinho de demolição na parte do estúdio na nossa obra. Aliás, eu já fiz um vídeo contando tudo pra vocês sobre a instalação da madeira de peroba rosa ao redor de toda a nossa casa. É o revestimento externo principal da nossa casa. Então, se você quiser saber mais detalhes, já clica no link aqui em cima. E vocês devem ter visto, pra quem tá acompanhando aí, que a última etapa que foi feita ao redor de toda a casa, antes dos revestimentos finais, automaticamente antes do tijolinho, foi essa aqui, que é a placa cimentícia. Esse aqui, na verdade, agora é o Base Coat. Esse aqui faz parte do sistema Proforte, da Plaquelux. E eu mostrei tudo pra vocês, como que foi feito, quais são as etapas, quais são os materiais, tem uma telinha também, tem várias coisas nesse vídeo que tá aqui em cima, ó. Então, se você quiser saber como que é feito tudo isso, vai lá assistir. Aqui, então, essa etapa é o Base Coat, que fica assim com essa carinha. Nessa parte aqui não vai ter, né? Por isso que tá assim. E aqui depois vai ser pintado, enfim, vai ser feito um outro acabamento final. E aqui, então, veio o tijolinho, que tá terminando também a instalação. Aqui, como vocês podem ver pra cima, tá aquele mesmo acabamento ali. E como que tá sendo feita a instalação desse tijolinho maravilhoso? Vamos lá, vamos começar por ele, né? Esse aqui é o tijolinho de demolição. Ele realmente é de demolição. Eu cheguei a comentar num outro vídeo. Primeiro que ele é lá da loja Tijolos de Demolição. E ele foi de uma fábrica de papel ou de cartolina, não, de papelão. De papelão. E ela é de 1910. Então é uma fábrica super antiga, que é claro, já não existe mais, né? Por isso que foi demolida. Ela deixou de funcionar em 1990. E daí ela foi demolida para reaproveitar os tijolinhos. Então a gente tá com um pedaço da história aqui, né? Revestindo toda a nossa casa. E eles têm essa carinha assim, ó. Eles medem 24 por 6 por 2,5 de espessura. Então ele tá aqui, como vocês podem ver, nenhum é igual ao outro, porque todos eles têm marca do tempo, assim como a madeira, a gente mostrou pra vocês. Tem uns que estão mais manchados, que era colocado tipo um cal assim por cima, né? Então estão manchados de branco, outros quebrados, e essa é a ideia. A gente procurou demais por esse tijolinho de demolição. Primeiro a gente até pensou na possibilidade de usar aquelas casquinhas feitas em fábrica mesmo, imitando o tijolinho de demolição, mas a gente tava custando pra achar um que tivesse exatamente a cara que a gente queria, que era exatamente essa, desgastada, quebrada, arranhada, suja, maltratada. E a gente queria exatamente com essa cara, assim. A gente não queria muito perfeitinho ou padronizado, em que o mesmo padrão de destruição se repetisse mais na frente. Então a gente estava em busca de algo que fosse especificamente dessa forma que estava na nossa cabeça. E a gente encontrou, então, esse, que tem um preço super bom, considerando que é, claro, um tijolo de demolição. E tem todas essas características maravilhosas que eu mostrei pra vocês, né? Então, por isso só já vale a pena. E aqui vocês podem ver, então, como ele fica instalado, né? E como é feita essa instalação. Eu vou largar esse tijolinho aqui e vou falar pra vocês. Na verdade, vim aqui, ó, nessa outra parede, que tem uma área ainda maior pra vocês conhecerem, ó. Eu sei que vocês vão me perguntar, tá, Kai, e esses espaços que são maiores, outros menores, esses pedaços, essas coisas aqui, esses buracos, é isso. Isso era o que a gente queria e não tava achando. Então aqui ele tá sendo assentado com uma argamassa AC3, que é super resistente e precisa ser essa por se tratar de uma área externa e por se tratar de peças assim, né, que são soltas, porque a gente decidiu fazer com esse espaçamento aqui, né? Tem a opção, você pode fazer com junta seca, por exemplo, fazer um grudadinho no outro sem ser necessário colocar uma massa depois, que a gente vai colocar tipo um rejunte, que daqui a pouco vocês vão ver como é que vai ficar. E o padrão de instalação? Não tem. Ele foi feito assim, né? Só pra vocês entenderem, tem uma certa dinâmica entre eles. A gente só queria que ele não ficasse junta com junta, né? Que essa junta viesse logo aqui embaixo, que fizesse essa e que ficasse, enfim, tudo seguindo na mesma reta. Porque é assim que um tijolo, né, tem que ser assentado, ele tem que ficar amarrado. Porém, a gente não queria que isso se repetisse de uma forma padronizada. Então, como vocês podem ver, não está. Aqui tem um tijolo bem curtinho, então já tem, ó, duas juntas nesse mesmo tijolo aqui de baixo. Aqui tem uma outra junta que logo se repete também, daí aqui no meio tem outra. E assim acontece ao decorrer de toda a parede e não tem essa regra de tamanho, né? E tem que seguir exatamente o mesmo tamanho do tijolo nessa amarração. Não, ele vai assim sem padrão mesmo, porque a gente, como eu já falei diversas vezes, a gente gosta dessas coisas que são mais soltas, orgânicas e que realmente parece uma coisa antiga, né? Essa é a ideia do tijolinho de demolição. Ele não tem regra mesmo, ele é livre, leve, solto e wild.
E um outro detalhe muito importante aqui é uma cantoneira metálica, que eu não sei se tá dando pra ver aqui no meinho, ó, mas tem uma aqui, ó. Por que que ela existe? Por que que ela está aqui? Por que que a gente decidiu colocar ela? Primeiro, por conta do nosso sistema, né? Vocês sabem que isso aqui é uma parede oca, não é oca, mas né? Só para vocês entenderem, é o steel frame, é um método construtivo diferente. E por indicação da própria Placlux mesmo, eles indicaram que a gente colocasse essa cantoneira metálica aqui a cada 1 metro, mais ou menos, ao longo de toda essa altura, para que pudesse distribuir toda essa carga do tijolinho, todo esse peso, né, do tijolinho. Como vocês viram, eles têm 2,5 cm mais ou menos de espessura, então cada peça ela é consideravelmente pesada, então tem bastante peso por toda essa parede aqui, e a instalação dessa cantoneira metálica foi necessária para isso. Então, para se certificar de que tudo ficaria no seu lugar, que não acarretaria em nenhum dano para toda a estrutura e tudo mais. Aqui então, ó, como vocês podem ver, tem uma que tá vazia ainda, logo vai começar uma outra carreira aqui de tijolinho, e como eu falei, ela está sendo instalada a cada 1 metro. Então aqui lá no começo foi uma, depois aqui veio outra, aqui ó, e aqui já é a próxima então. Isso vai acontecer lá pra cima também. Dessa forma vai ficar tudo seguro, bonitinho e todas as peças no lugar. Agora a gente vai testar o rejunte aqui dos tijolinhos, que a gente comprou uma argamassa branca, uma argamassa mais simples mesmo, e a gente vai colocar corante em pó dentro dela. E aí chegar numa cor marronzinha ali, para poder rejuntar tudo. Vamos ver se vai dar certo. E a nossa medida do corante vai ser essa tampinha de spray aqui, ó. Testar primeiro com meia, depois esse uma inteira, já vai ser bom. Vamos lá. Então ali, como vocês puderam ver, aquela massa ali, que é a argamassa misturada com o corante, né, foi usado para fazer esse rejunte. Que a ideia desse rejunte, na verdade, é parecer com que os tijolinhos tivessem sido assentados mesmo na parede, assim, sabe? Como se fosse uma parede antiga, essa é a ideia, né? Passar isso como se fosse naturalmente dessa forma. Mas aí eles fizeram essa aplicação do rejunte de uma forma bem orgânica mesmo, assim, usando uma espátula, às vezes o dedo. As juntas aqui, elas não são perfeitas, né? Elas não são lisinhas, elas têm buracos, marcas. Os próprios tijolos ficaram irregulares, né? Então alguns são mais saltados, outros são mais pra dentro, e assim foi indo. E o resultado final ficou assim. Depois de toda a aplicação do rejunte, eles também deram uma raspada nos tijolinhos pra tirar o excesso, mas ainda ficaram algumas marcas dessa argamassa que eles passaram como rejunte, né? E esse chapéu aí, Robson? Isso aqui é importado. E depois de tudo aplicado, então foram usados os mesmos produtos que foi passado lá na madeira, né? No revestimento externo da casa, todo aquele ripadinho. Foram usados 2 produtos da Siser, o primer e o verniz PU. Eles vão juntinhos ali, ó. Então, antes de passar o verniz PU, tem que passar esse primer. Aí foi passado aqui 2 demãos de primer e depois esse verniz PU, que faz o quê? Sabe aquele pozinho do tijolo que você passa a mão e fica saindo aquele... Vocês sempre me pedem, o tijolinho ou o concreto, aqueles tijolos de concreto, eu fico esfarelando, né, saindo aquele pozinho. Depois de aplicar o primer com esse verniz PU, não sai mais nada, ó. Eu passo a mão aqui, não sai nada de pozinho, nada, zero pó. Então isso vai ser super bom pra manter, é claro, também por esse aspecto mesmo, né, de tocar e não ficar saindo, não ficar esfarelando. Então isso aqui a gente não vai se incomodar durante muitos anos, nem a parede de tijolinho, nem a parede de madeira, então vai ficar com acabamento excelente.